Graça e paz, irmãos, irmãs, amigos que nos acompanham nas redes sociais. Muito bom nós podermos nos encontrar, ainda que virtualmente, para mais esse momento de culto. Deus tem nos dado esse privilégio, essa bênção de termos esse recurso da tecnologia para em um momento como esse podermos adorar o nosso Deus juntos. Nós somos muito gratos a Deus por isso, somos gratos a Ele por Sua palavra que fala ao nosso coração. E eu quero aqui dar as boas-vindas aos irmãos da 10ª Igreja, mais especificamente a todos os amigos que a gente tem a oportunidade de estarmos juntos nessa hora. Eu quero iniciar esse momento de culto lendo um texto da palavra de Deus, o Salmo 62, e lerei os versículos 1 e o versículo 2, também os versículos 5 e 6. Diz assim a palavra de Deus: Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. Se você observou bem, os versículos se repetem quase exatamente. Há uma pequena diferença, porque no primeiro versículo ele fala de Deus como aquele de quem vem a salvação, e o resultado disso é que ele diz: não serei muito abalado. No versículo 5, ele fala de Deus como aquele de quem vem a esperança, por isso ele diz: não serei jamais abalado. Deus é aquele que traz esperança ao nosso coração, por isso a nossa alma deve esperar nele, e isso traz firmeza a nós, quando a nossa esperança e confiança está no Senhor nosso Deus. Que Ele nos abençoe nesse momento, que o nosso coração seja renovado em esperança nesse momento de culto ao nosso Deus. O texto do sermão desta noite está baseado no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, dos versículos 21 até o versículo 29. A palavra de Deus nos diz assim: Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Versículo 21 diz: Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E o versículo 29, põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Esperança é uma palavra que muitos têm se apegado a ela nessa hora, na expectativa daquilo que deve acontecer, e nós aguardamos que aconteça de bom. E esse texto nos ajuda a pensar sobre lembranças que trazem esperança. Esse é o tema da nossa mensagem nessa noite. Eu quero lembrar de uma história conhecida, talvez a parábola mais conhecida das Escrituras Sagradas, a parábola do filho pródigo, que nos ilustra um momento em que isso acontece na vida daquele jovem que é retratado na parábola quando ele estava longe da casa do pai. Lucas 15, versículos 16 a 19, diz que quando ele estava longe, ali ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me
como um dos teus trabalhadores. No versículo 15 há essa expressão, caindo em si. E quando ele caiu em si, ele lembrou da casa do pai. E pela lembrança da casa do pai, houve uma esperança de uma mudança na sua vida, de aquela situação que ele estava vivendo mudar e ele não mais continuar nela. No texto que nós lemos, no livro de Lamentações, é um momento muito triste na história do povo de Israel, um momento de tragédia espiritual, que redundou em uma tragédia econômica, uma tragédia social, e isso trazia também às famílias tragédias familiares particularizadas. É um momento, em alguns aspectos, semelhantes àquele que nós vivemos hoje, em que há muitas questões, muitas incertezas e muitas indagações em relação àquilo que acontece. E o livro de Lamentações tem um tema principal, o sofrimento que sobreveio a Jerusalém, quando Nabucodonosor capturou a cidade, no ano de 1586 a.C. O profeta Jeremias expressa a sua inconsolável tristeza por causa da agonia e da angústia que se vivia na cidade nessa hora. E em meio ao profundo sofrimento, o profeta consegue agrupar gotas de esperança, como nós vemos no texto, e por isso ele quer trazer à memória algumas coisas que o fazem ter esperança. Por isso, vamos pensar nessas lembranças que trazem esperança. O que podemos aprender desse texto? O que devemos trazer à nossa memória, que traz esperança às nossas vidas, nesse momento em que nós vivemos? Em primeiro lugar, eu quero lembrar que nós devemos trazer à memória as infinitas misericórdias do Senhor. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, Deus mostra a sua misericórdia em muitos momentos na história do seu povo, na história de Israel. E quando o profeta faz essa pergunta, a primeira coisa que vem à sua mente é exatamente as misericórdias do Senhor. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Por isso, as infinitas misericórdias do Senhor, elas não se acabam, elas não têm fim. Mas quando o povo olha para essa realidade e o profeta pensa nisso, ele reconhece essa questão da ira do Senhor. E a palavra de Deus fala isso, inclusive em alguns momentos, como se a ira vindo do próprio Deus, porque o texto, por exemplo, o Salmo 90, versículo 7, ele fala do povo sendo consumido pela ira do Senhor, quando o texto diz: pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Quando o povo se vê como alvo da ira de Deus, há possibilidade então de perder a sua esperança quando vem a ira de Deus. Mas o salmista lembrado disso, ele vai apontar justamente para a misericórdia de Deus. E Jeremias fala também isso. Ele diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança, e já responde com as infinitas misericórdias do Senhor. E muitas vezes é isso que tem trazido a ira do Senhor, como diz no Salmo 90, os pecados do povo. Jeremias também lembra isso, reconhece que a calamidade que eles estão vivendo está diretamente ligada à idolatria e à razão de terem se desviado do Senhor. Mas ele vê não somente a ira do Senhor, ele reconhece que a ira é presente trazendo aquele momento, mas nesse momento de falta de esperança, ele vai ver a misericórdia do Senhor. E isso traz renovo à sua vida, isso traz renovo ao seu coração. O profeta Isaías também falando sobre isso, quando ele fala no capítulo 12, ele diz da ira de Deus se retirando, quando ele diz: orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. É uma expressão da misericórdia de Deus, quando Deus retira a sua ira de sobre o seu povo. O Salmo
103, que é um salmo também que tem como tema predominante a misericórdia do Senhor. Quando o salmista reflete sobre isso, ele diz: como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua aliança sobre os filhos dos homens, para com os que guardam a sua aliança, para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. No versículo 17 do Salmo 103, ele diz: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem. Louvado seja Deus por isso, porque em momentos que nós podemos presenciar e talvez sentir a ira de Deus, mais forte que a ira será a misericórdia para aqueles que o buscam, para aqueles que esperam nele. E essas misericórdias não têm fim, elas são desde a eternidade, de eternidade a eternidade. E a palavra de Deus diz que ele se compadece de nós por sua misericórdia e por sua graça. Nós temos a maior expressão da misericórdia de Deus nas nossas vidas, na demonstração que ele deu na cruz, enviou Jesus para se entregar por nós na cruz. E o texto de Romanos capítulo 8, versículo 31 diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Nada nos separa do amor de Deus por conta da sua infinita misericórdia para conosco. A maior expressão da misericórdia de Deus é essa. Deus não nos pune pelo nosso pecado, mas ele puniu Cristo em nosso lugar para que nós pudéssemos desfrutar e receber e sermos alvo dessa misericórdia de Deus. Por isso, essa misericórdia é base para outras expressões da misericórdia de Deus, porque ele diz no versículo 32, ele não nos dará graciosamente com ele todas as coisas, uma vez que entregou o seu Filho por nós. Nós somos alvo das infinitas misericórdias do Senhor. E essa é uma boa lembrança, essa é uma lembrança que traz esperança. Nós olhamos ao nosso redor e muitos estão sem esperança, mas quando lembramos das misericórdias do Senhor, elas renovam a nossa esperança. É uma lembrança que traz esperança. Além das infinitas misericórdias do Senhor, eu quero lembrar também que o texto nos mostra uma outra lembrança que traz esperança. Além de termos as infinitas misericórdias do Senhor como uma lembrança que traz esperança, o texto também nos ajuda a lembrar da grande fidelidade do Senhor. Logo depois de falar que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, ele diz: grande é a tua fidelidade. O nosso Deus é um Deus fiel. E uma expressão que é usada para falar da fidelidade de Deus é o amor leal de Deus. Deus tem para conosco um amor leal, um amor que não vai ser falso, mas ele é demonstrado em tantos momentos. Há um hino que é cantado, está nos nossos hinários, interpretado também por tantas pessoas, que traz essa expressão: Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste, teus filhos sabem que não falharás. Nós sabemos que o nosso Deus é fiel, e uma vez que ele é fiel, nós temos essa certeza que ele não falha. E pensarmos e lembrarmos da fidelidade de Deus inspira no nosso coração, traz ao nosso coração confiança, traz ao nosso coração esperança, porque nós
não estamos descuidados, nós não estamos deixados, nós estamos nas mãos de um Deus que é fiel e que nós podemos saber que Ele não falha. A palavra de Deus lembra isso em muitos momentos, das coisas que Deus vinha falando ao seu povo. O povo em determinados momentos lembra, tudo aquilo que Deus falou se cumpriu, nenhuma das suas palavras deixou cair por terra. Esse é o nosso Deus, é o Deus que fala e cumpre a sua palavra. E nesse texto, Jeremias lembra isso. A fidelidade do Senhor não só é presente, mas Ele qualifica a fidelidade do Senhor como grande. Não é uma fidelidade que você pode pensar que ela vai terminar, é uma fidelidade que seria pequena, mas ela é grande, a fidelidade do Senhor. Por isso nós podemos esperar nele, por isso nós podemos confiar nele. A palavra de Deus, em outros momentos, falando também dessa fidelidade de Deus, mostra quão isso é importante, quão necessário é estarmos lembrados disso, que o nosso Deus é o Deus fiel. Há um texto no livro de Hebreus que, falando sobre isso, ele diz: por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs como juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e penetra além do véu. Esse é o nosso Deus, é o Deus que nos sustenta, e é o Deus que manifesta a sua fidelidade, se interpondo Ele mesmo como juramento, porque não havia ninguém acima dele por quem jurar, e Ele é o Deus fiel, então Ele faz isso. O objetivo disso é que, como diz o texto, nós tenhamos forte alento, nós que corremos para o refúgio e podemos ter essa esperança que é proposta a nós. Esse é o nosso Deus. Deus é fiel, por isso nós podemos esperar nele, por isso nós podemos nos abrigar nele. A nossa alma pode ficar e deve ficar ancorada nele, como diz o texto. Nós temos a esperança que nos é proposta como âncora da alma, segura e firme. A nossa alma não está deixada ao léu, a nossa alma não está sem cuidados, mas nós temos uma âncora da alma que é a esperança no nosso Deus, por conta da fidelidade do nosso Deus. Quando nós olhamos também no livro de Hebreus, quando Deus, na galeria dos heróis da fé, fala daqueles que manifestaram a sua fé, ele diz: porque pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. O texto diz isso, ela obteve a promessa. Uma das razões para isso foi a palavra de Deus, a fidelidade de Deus, pois ela teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Esse é o nosso Deus, o Deus que nos leva a obter alguma coisa, porque nós cremos nele, confiamos naquilo que ele falou, e aquilo que ele falou se cumpre. A diferença que a fé faz na nossa vida, quando nós olhamos para Deus, ele nos leva a caminhar com ele, a estarmos firmes nele, a recebermos dele aquilo que ele mesmo nos dá, porque ele é o Deus fiel que nos sustenta e cumpre a sua palavra. É bom lembrar da fidelidade do nosso Deus, do amor leal do nosso Deus. Essa é uma lembrança que traz esperança. Lembrar que a fidelidade de Deus é grande e que ela se manifesta para conosco. Nós lembramos que as infinitas misericórdias do Senhor são lembranças que é uma lembrança que traz esperança. Lembramos que a grande fidelidade do Senhor é uma lembrança que traz esperança. E também nós vemos no texto que outra lembrança que traz esperança é a eterna bondade do Senhor. No versículo 5, nós lemos: bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o aguarda. O Senhor é bom, o nosso Deus é bom. E quando nós pensamos na bondade de Deus, nós recebemos
de Deus muitas coisas pela sua bondade, coisas que nós não merecemos, como uma expressão da sua graça. Se Ele, sendo misericordioso, não nos dá aquilo que nós merecemos, por sua bondade Ele nos dá aquilo que nós não merecemos. Há um texto, Naum, capítulo 1, versículo 7, daqueles versículos bons para decorarmos e termos sempre na nossa mente, no nosso coração, que o profeta diz: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. O Senhor é bom, e isso é uma afirmação incontestável da palavra, repetida e dita inúmeras vezes. A palavra de Deus afirma isso, e esse é um dos atributos divinos, é uma das qualidades do nosso Deus, que nós vemos que Ele manifesta para com o seu povo. A quem é destinada a bondade do Senhor? O texto de Lamentações, onde lemos, ele nos fala isso. A quem se destina e a quem Deus manifesta a sua bondade à luz desse texto? Ele diz, primeiramente no versículo 25, aos que esperam por Ele, para a alma que o busca, o Senhor é bom para os que o aguardam. Versículo 26 diz, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Então, aqueles que aguardam pelo Senhor são alvo da bondade do Senhor. Aqueles que buscam o Senhor são alvo da bondade do Senhor. Mas também aqueles que suportam no Senhor são alvo da bondade do Senhor. Por isso o texto lembra que bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Aqueles que aguardam no Senhor serão alvo da sua bondade. E nós reconhecemos isso. O Senhor é bom, e Ele é bom para conosco e manifesta a sua bondade de tantas formas. Basta olharmos para aquilo que o Senhor nos dá a cada dia, no manter a nossa vida, nos sustentar, no cuidar de nós, em nos livrar. O Senhor está manifestando a sua bondade para conosco. E Ele é bom, essa é uma qualidade intrínseca de Deus e essencial do seu ser. Quando nós pensamos naquilo que a palavra de Deus diz sobre Deus, ela vai sempre afirmar isso, que o Senhor é bom. E isso traz esperança ao nosso coração. Nós não estamos no mundo sendo conduzidos e guiados por um Deus mau, por um Deus indiferente, por um Deus que não está nem aí, por um Deus distante, mas por um Deus que é bom e que está cuidando de nós e manifestando para conosco a sua bondade constantemente. Que essa lembrança esteja viva e presente no nosso coração, que o Senhor é bom e com a sua bondade Ele lida conosco, Ele trata conosco na nossa vida a cada dia e em cada instante. São lembranças importantes, lembranças que trazem esperança à nossa vida, ao nosso coração, nesse momento que nós vivemos, e para muitos distantes de Deus, ficam então sem esperança. Mas aqueles que conhecem a Deus, aqueles que reconhecem a Deus como Senhor, podem se voltar para Ele. E nós somos chamados a renovarmos a nossa esperança. Talvez nós precisemos, assim como o filho pródigo que estava longe da casa do pai, cair em si. E ele, caindo em si, olhou para o Senhor. Se você estiver distante do Senhor, lembre-se disso, que o Espírito Santo de Deus o faça cair em si e olhar para Deus e reconhecer nele essa razão de esperança. E nós somos chamados a viver aquilo que a palavra de Deus nos diz, nesse texto que lemos. Por isso eu quero chamar você a lembrar que se falta esperança em sua vida, se falta esperança nesse momento ou em outros momentos, que você possa se lembrar. Lembre-se das misericórdias do Senhor. Elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Lembre-se da fidelidade do Senhor, do amor leal de Deus que se manifesta para conosco a cada dia. Ele é fiel, Ele cuida de nós, Ele nos sustenta com sua fidelidade. E lembre-se da bondade do Senhor. Ele age para conosco com a sua bondade. Ele age para conosco com o uso desse atributo essencial do seu ser. Deus é bom e Ele age assim para conosco. Clame ao Senhor, espere por Ele, busque a Ele e espere nele. Ele é o Deus que nos sustenta,
e Ele é aquele que diz no texto que nós lemos: ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança, e nós devemos nessa hora então fazer isso, clamar a Ele, buscar a Ele e esperar nele, e termos assim a nossa esperança renovada. Quero finalizar com o texto de Isaías capítulo 30, versículo 18, que diz assim: por isso o Senhor espera para ter misericórdia de nós, e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Que Ele abençoe a sua vida, a sua casa, com uma esperança renovada, em nome de Jesus. Nós estamos finalizando esse nosso momento de culto, gratos a Deus por podermos lembrar daquilo que traz esperança, e aquilo que traz esperança na nossa vida está ligado a Ele. Para nós não há uma esperança fora do Senhor ou distante do Senhor. E a nossa oração nessa hora é para que Deus continue nos abençoando nesse momento, e convido todos a nós para continuarmos orando assim, por essa situação e esse momento que vivemos no nosso país e no mundo, orando pelas autoridades, orando por aqueles que estão na frente de batalha dessa enfermidade, clamando da misericórdia do Senhor sobre a vida de cada um dos profissionais de saúde, daqueles que trabalham com eles nesse momento bem realmente no fronte de batalha, técnicos, aqueles que estão tendo a oportunidade de Deus para pesquisarem, tentarem a busca de um medicamento para a cura dessa enfermidade. Oremos também e continuemos orando por nós, buscando a presença de Deus para que Ele fortaleça a nossa fé e a nossa esperança nele a cada dia. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa. Feche os seus olhos, pense em Deus, vamos falar com Ele. Deus, muito obrigado, porque o Senhor é bom, Tua misericórdia tem sido presente na nossa vida. Como lembramos à luz da Tua palavra, elas são infinitas. Nós Te louvamos por Tua fidelidade. Te louvamos, ó Deus, por tudo aquilo com que o Senhor tem manifestado e agido na nossa vida. Continua, ó Deus, a trazer ao nosso coração essas lembranças que trazem esperança. E não permita, ó Deus, que nós esmoreçamos na nossa fé, mas renova, ó Deus, a nossa esperança. Renova, ó Deus, a nossa confiança no Senhor e a certeza daquilo que o Senhor tem feito e há de fazer nas nossas vidas. Eu peço a Deus de uma maneira muito especial, talvez por aqueles que, talvez alguém que está agora acompanhando esse momento e ainda não teve um encontro verdadeiro e real com Cristo, não tem então esperança para além dessa vida, que o Senhor possa agir no seu coração pela ação do Espírito, ó Deus, e trazer essa esperança de vida nova, de um renovo, ó Deus, de um relacionamento com o Senhor. Que o Senhor dê a compreensão da importância de crer no sacrifício de Jesus, e que assim haja esperança da vida, esperança de uma vida nova, esperança da vida futura, esperança já de vida com o Senhor nessa vida. É como a Tua palavra diz: se a nossa esperança se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Por isso, ó Deus, traga esperança ao coração daqueles que necessitam nessa hora. E nos ajuda, ó Deus. Coloca, ó Deus, a Tua boa mão sobre nós, nos conduzindo e guiando em cada necessidade. Cuida do Teu povo, cuida da igreja, da 10ª igreja e de tantas outras igrejas espalhadas pelo país, espalhadas pelo mundo nessa hora. Abençoe, ó Deus, a vida de cada pessoa, de cada família, trazendo mesmo esse renovo da esperança. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, irmãs, eu os abençoo em nome do Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Que Ele, com a sua graça, com a sua unção e com o seu poder, haja no nosso coração, renovando a esperança e o crer e o olhar para Ele. Que Ele nos abençoe e nos guarde hoje e para todo sempre. Amém.